Hoje o AgroMitos vai falar de um tema muito importante, não só para os produtores rurais, mas para toda a sociedade brasileira, os agrotóxicos. Existem muitas notícias e informações incorretas sobre o assunto que acabam confundindo ainda mais as pessoas sobre o uso desses produtos. E para ajudar a esclarecer essas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiro, é possível produzir sem o uso de agrotóxicos? Olha, é uma resposta que não dá para cravar um não absoluto, porque em pequenos nichos você consegue produzir. Todavia, produzir o volume de alimentos que a sociedade precisa no seu dia a dia sem o uso de agrotóxicos, não só o Brasil, mas nenhum país do mundo consegue fazer isso. Ou seja, então dentro da grande escala, não é possível produzir os alimentos necessários sem o uso do insumo agrotóxico. Então você já esclareceu, então nenhum país produz sem o uso de agrotóxicos? Não. Até países pequenos com agriculturas compactas, por exemplo, como a Holanda, como a Bélgica, lançam mão dos agrotóxicos. Países de tecnologia assim, de ponta, como Alemanha, Japão, Estados Unidos, lançam mão dos agrotóxicos para a produção agrícola. Então não é uma peculiaridade do Brasil. O agricultor brasileiro usa tal qual todos os agricultores do mundo utilizam os agrotóxicos para garantir a produção. Agora, os produtos utilizados no Brasil não foram testados, aprovados e liberados pelo governo? Sim. As campanhas, provavelmente uma das campanhas mais destrutivas para a produção agrícola brasileira é a campanha contra os agrotóxicos, porque além de desprovida de qualidade de argumentos científicos, ela também confunde com o uso de conceitos inadequados. É comum falar que o agronegócio está destruindo, envenenando a comida, ou seja, primeiro confunde o conceito. A agricultura não pode ser confundida com agronegócio. Quem traduziu a palavra agrobusiness do inglês para o português prestou um grande desserviço à agricultura brasileira, porque hoje praticamente o agronegócio virou sinônimo da agricultura. E não é. A agricultura é um fragmento dentro da cadeia que deve ser chamada de agronegócio. Então nós temos a indústria de insumos, nós temos a indústria de alimentos, nós temos prestação de serviço, tudo isso dentro da cadeia do agronegócio. A agricultura é um fragmento. Quem é, primeiro, responsável pela segurança e pela qualidade dos agrotóxicos é a indústria de agrotóxico. A indústria pesquisa, chega a uma determinada molécula, a uma determinada formulação para combater determinadas pragas. Após essa pesquisa, encaminha para o governo avaliar se é possível utilizar e como utilizar aquele produto. O governo vai autorizar ou não. Então, o produto só chega no mercado para o agricultor comprar e utilizar tal qual a bula do produto recomenda, depois da indústria ter desenvolvido o produto, atestado a sua segurança e o governo ter referendado. Então, ao agricultor, a responsabilidade do agricultor é, após comprar, utilizar de forma adequada, seguindo as instruções que o próprio governo autorizou. Então, essa é a participação do agricultor. E o agricultor, cada dia mais, está cumprindo essa regra. Inclusive porque agrotóxico é um insumo caro na planilha de custos do agricultor. Aquele agricultor que usa de forma indiscriminada, que usa em excesso, está jogando contra o próprio patrimônio. Então não tem lógica argumentar que o agricultor utiliza agrotóxico em excesso. Pode ocorrer que um ou outro que não tem aquele cuidado com a sua planilha de custos e que se ainda não foi à falência, vai muito brevemente. Fora esse tipo de profissional, o agricultor ele usa isso de forma muito parcimoniosa, porque o custo é elevado. Agora, algumas instituições e ONGs acabam atacando o uso dos agrotóxicos e também a produção brasileira. Esse exagero, digamos assim, não acaba punindo o país ao invés de procurar os casos pontuais? Exato. Eu analiso sempre essas
ações com um olhar crítico dentro do seguinte ponto. Nós temos, por exemplo, pessoas do Ministério Público bem intencionadas, querendo proteger a saúde tanto do agricultor no momento do uso do produto, quanto do consumidor. Tal. Só que, diferente daquele que tem a boa intenção e vai se informar de forma adequada, começa a utilizar informações que não deveriam ser utilizadas por alguém que, por exemplo, trabalha no Ministério Público. O Ministério Público deve atuar dentro de um equilíbrio. E quando começa a utilizar argumentos que não têm base científica, deixa de ser um fiscal da lei e passa a ser um ativista de causa. E isso causa um dano muito grande. Porque se você tem uma ONG, por exemplo, ambientalista, pregando a eliminação do agrotóxico no planeta, é algo que está dentro de uma roupagem que você olha e fala, não, de repente a bandeira está indo. Mas quando você vê argumentos sem o fundamento científico na fala e na atuação de membros do Ministério Público, começa a deixar a gente um pouco preocupado. Então, no Brasil, nós temos todas essas vertentes. Temos pessoas dentro do poder público pregando informações inadequadas. E isso realmente é um desastre para a produção agrícola brasileira. Inclusive, impede de alçar voos no mercado internacional. Agora, a assistência técnica, como a realizada então pelo Senar, pode contribuir para reduzir o uso de agrotóxicos e buscar aí outros produtos no combate às pragas nas lavouras? Esse seria o caminho que essas instituições que pregam contra o uso do agrotóxico deveriam trilhar. E não o caminho alarmista de dizer que a produção brasileira está envenenada, como é comum a gente ouvir. A extensão rural, levando ao agricultor os esclarecimentos sobre o uso e também sobre as alternativas que hoje já estão chegando ao mercado, principalmente derivada do campo da biologia, seria o caminho mais adequado. Você ter uma produção agrícola bem orientada, fazendo uso dos insumos disponíveis de forma racional, né? E também preparando o agricultor para mudar a sua forma de cultivo quando você tem, por exemplo, fertilizantes biológicos, defensivos biológicos que poderiam estar sendo utilizados em consórcio com os defensivos e fertilizantes químicos, aí sim teríamos um resultado interessante no final. Então a energia seria direcionada para algo educativo, construtivo. Da forma como estão fazendo, você destrói a imagem da agricultura brasileira e não leva conscientização e educação a ninguém. Essa argumentação alarmista não está contribuindo. E agora, Minaré, como no campo temos muitos produtos químicos na cidade, dentro da nossa própria casa. Da mesma maneira que respeitamos as orientações de uso, os produtores também respeitam as normas na hora de utilizar os agrotóxicos? Sim. Os resultados, por exemplo, do programa de análise de resíduo da Anvisa, né, daqueles produtos que estão com um limite de resíduo acima do que é permitido, é um volume extremamente pequeno. É absolutamente compatível com o que tem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Ou seja, o agricultor brasileiro está trabalhando de forma consciente. Temos uma vertente no Brasil que dificulta a vida dos agricultores, que é o processo de registro dos defensivos. No Brasil é muito moroso, é muito difícil ter um registro de agrotóxico. Então as grandes empresas privilegiam os agrotóxicos, os registros para grandes culturas, como soja, milho, algodão, e aquelas pequenas culturas de hortaliça ficam com pouco produto disponível. Então esse é um problema que nós temos. Mas o agricultor ele usa de forma muito consciente. Eu acredito que o agricultor utiliza o produto de forma muito mais consciente do que a população urbana utiliza esse produto, né? Tá certo. Porque esse produto é utilizado para matar pragas nos jardins, cupins nos jardins, pernilongos dentro da casa, tudo isso usa agrotóxico e muitas vezes o agricultor usa melhor do que a população urbana. Tá certo, então vamos eliminar mais esse mito. É possível produzir sem o uso de agrotóxicos? Por enquanto, não. Não. Tá e certamente certo. Quando a ciência nos ofertar ferramentas
tecnicamente viáveis e economicamente viáveis, os agricultores não terão dificuldade. Ninguém tem paixão por agrotóxico. Tá certo. Então agradeço a participação do consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos.